Fala pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui no Fala Janela. Sempre agradecendo os nossos patrocinadores, né? Então, agradecer aí a Digital Infotrônica. Digital Infotrônica sempre presente aí com nós. Você precisando de manutenção do seu celular, se quebrou a tela, se você precisa de película, agora eles têm uma máquina nova lá, onde eles fazem película para qualquer tipo de celular. Eles são especializados também em aparelhos Apple, né? Então, se precisando aí, entre em contato com a Digital Infotrônica, que vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Você pode acompanhar aí pelos nossos reels também, os nossos cortes, sempre tá aí a descrição aí dos nossos patrocinadores. E também lembrando aí que a gente está em contato aí com o pessoal do iFood, né? Então, se você ainda não tem o aplicativo, melhor opção para você que tem uma loja, uma franquia que queira vender a delivery também, entre em contato aí para ser um parceiro e para você colocar a sua loja aí no Ike Fome. Então vamos começar, né, aí a nossa entrevista. Nossa amiga Jaile já está presente aqui, deixa eu aceitar. Olá, Jaile, tudo Oi, bem? oi, tudo bem? Tá me escutando bem? E o meu áudio tá bom? Tá bom, tá ótimo. Eu sempre faço a pergunta por a questão de Uhum, por ser live, né? sim, Então, está aí a nossa amiga Jaile Ana Mach- Manchinski. Como que é? Machinic. Machinik. Eu também leio. A minha visão, como você pode ver, é muito boa. Então, muita gente conhece a Jaile. Também que ela tem bastante história aí. Mas como a gente vive numa região aí onde as pessoas estão se conhecendo também, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre ela, vamos conversar aqui. Ela é advogada, né? Para quem não conhece, ela tem muita história aí por trás. Mas você é natural daqui? Como foi sua infância? Sim, eu nasci na Vitória. Por um período de tempo eu morei em Paranaguá. Quando eu era bem novinha, meu pai é aposentado bancário, ele tinha sido transferido para Paranaguá, morei lá até meus 6 anos e retornei à União da Vitória. Estudei desde o pré até o terceiro ano no Colégio São Cristóvão. Muita gente que eu cultivei e amizades que levo até hoje foram do Colégio São Cristóvão. A vida toda morei aqui no bairro. Quando casei, por um tempo, fui morar pro centro e hoje moro em São Cristóvão novamente. Comprei uma casa aqui e sou totalmente daqui do bairro, sempre fui. É do Vale do Iguaçu mesmo, né? Isso. Gosta aí da região. É, Você comentou que a gente sempre faz bate-bola, né? Antes Uhum. de eu fazer as lives aqui, para a gente fazer uma pauta aqui. Uma coisa que me chamou interessante, né? Você é advogada, já correu bastante aí pela vida, tem uma família estabilizada. Mas ali, você estudou no São Cristóvão, morou no São Cristóvão, você comentou comigo que você jogava bola, fez taekwondo, andava de skate, então você teve, assim, tipo, uma adaptação de crescimento um pouquinho diferente de convencional, assim, das meninas, né? Então, como eu sou a filha mais nova de 3 mulheres, eu fui assim o moleque que meus pais queriam, né? E jogar bola, assim, não consegui jogar. Participava do time, ia viajar com a escola, mas quem levava o time mesmo era eu, era reserva e amiga das meninas. Mas eu sempre fui assim, minha mãe falava que eu era impossível, muito, muito, muito moleca, assim, nunca fui muito. Hoje, quem me vê toda patricinha, toda doutora, não imagina o piá que eu fui durante a minha vida. Nunca me interessei por coisas de menina, enfim. Treinava futebol, fiz taekwondo, acompanhava meu pai, é, long, no tempo que virou moda, andar de skate, eu, nossa, montei long, já fui atropelada de long. Eu sempre fiz essas coisas muito mais, porque eu sou muito atacada, assim, digamos assim. Quem vai ver eu falando aqui vai perceber o quanto eu gosto de falar, o quanto eu falo rápido, o quanto eu sou hiperativa, assim. Então eu sempre gostei de fazer essas coisas de, assim, coisa, não que exista gênero para cada situação, mas coisas não tão características de menina. E principalmente pela companhia com meu pai. Tipo, meu pai, eu fui pro taekwondo, o meu interesse pelo futebol, porque ele era goleiro, ele queria que eu fosse goleiro, mas não deu muito certo. Ele até acompanhava alguns treinos e tudo mais, e foi indo. Mas porque eu sempre fui muito
muito pra frente, assim. E daí eu gostava disso. Até quando eu comecei a faculdade, quem lembra de mim vai lembrar do jeito que eu frequentava ali meu primeiro ano. Eu ia pra faculdade tipo de leg, camiseta e tudo mais, porque eu trabalhava e depois eu comprei uma franquia de suplementos. Então, minha vida sempre foi mais ligada a essa questão de esporte, de atividade e de tudo mais. Aí, quando eu abandonei a parte de suplementos, até inclusive a minha vida fit, deixei de lado, que eu fui incorporando a Jaile do direito, assim. E daí, mudei meu estilo, mudei tudo. Sempre tive as minhas milhares de versões. Porque até acho que já estou englobando outras perguntas. Mas, falou, quem me vê no final de semana, vê uma Jaile. No sábado, eu tô de agasalho, tênisinho, agasalho da Adidas e tal. Pra sair, aí já é uma outra história. E no dia a dia, eu tô sempre montada, assim, na parte de salto, de sapato, de blazer. E sempre amei. Sempre fui a louca de sapatos e botas e sandálias. Mas eu tenho todas as minhas versões que incorporam a minha personalidade mesmo. Eu vi que de todas essas suas versões aí, até eu acho que crescendo assim, tipo, ali no meio do mundo meio que de adrenalina também, fazendo taekwondo, Sim. jogando bola, andando de skate, vai transformando o jeito que a pessoa vai sendo, né? Mas que nem até eu abri ali no portal Vivale 2017 para 2018 ali, você foi Miss aqui, né? Fui também. A minha história, eu posso ser nova de idade, mas já aconteceu muita coisa. Sim, eu fui Miss Fernanda Vitória 2017. 17. Fui De Miss. 2017. Uhum, isso. Também foi na minha época que. Não sei de onde que eu tirei, né? Que eu poderia ser Miss. Mas até durou. Não cheguei a fechar o ano. Eu mesma desisti. Abandonei a faixa, digamos assim. Pela questão de cobrança pessoal, eu nunca fui um padrão muito magra, sempre fui mais. E era uma coisa muito que não estava fazendo bem pro meu psicológico, sabe? Eu aceitei e tudo mais, fiz todo o passo a passo ali, né? Passei, fui indicada, e eu iria pro Miss Paraná. E daí aquilo começou a me pegar, assim, uma cobrança de peso, não que me cobrasse, mas eu sempre fui mais cheinha. Eu tinha emagrecido bastante naquela época, pra eu, né, ser Miss. E daí aquela coisa foi pegando. Falei, quer saber? Eu tenho 1,63. Sou, né, parrudinha. O que eu tô me metendo com isso, né? E daí eu mesma falei que não queria participar dos próximos e acabei desistindo. Mas naquele ano fui representante, né, do Rio da Vitória. E foi onde começou, assim, eu digo, a minha questão de projeto de blogueira. Das minhas parcerias, pessoas que eu cultivo até hoje, que naquela época me reconheceram, me apoiaram e que tenho comigo, até anotei os meus parceiros aqui para não esquecer, e que me reconheceram e eu até hoje não larguei, assim. Foi naquela época que nem existia tanto essa questão de digital influencer, nada do tipo, não que eu seja o que eu fosse, mas que acertaram a minha imagem e falaram, não, vamos apoiar essa menina aí que vai dar certo. A nossa amiga Bárbara que tá mandando essa mulher é maravilhosa. E quando consigo pegar uma mensagem aqui, eu tô lendo aqui, Eu vi agradecer que o tá escrevendo pessoal que bastante coisa, tá mas também não assistindo, consigo, né? você tem que prestar atenção em tudo, né? Ó, a Luana, Exatamente. por agora, a Luana, ela fez parte de 90% do livro da minha vida. Essa menina tá junto. De Aí, tudo. um abraço para vocês que estão assistindo. E outra coisa que eu ia comentar com você ali, nesse negócio ali de Miss, você falou, teve parceria, né? Tem Isso. todo aquele negócio, cabelo, maquiagem. Então tinha alguns profissionais que eu acredito que já lá de antigamente, eu sei que minha irmã foi Miss também, né? Então, já de antigamente já tinha essa parceria de até andar junto para ver o É, cabelo, essas coisas. né? Foi daí, aí começou. Uhum. Então, na época, lá em 2017, até duas pessoas, três, que eu digo que. Beijo, Lu. Que eu digo que foi assim o divisor de águas ali na época de Miss e que se jogou junto comigo, assim. Foi a primeira salão que eu pisei, assim, por ouvir falar. E era muito fraco a questão de. Não faz tanto tempo, faz uns 6, 7 anos. Mas não é que nem hoje, assim, que você joga no Instagram ali, você sabe quem são as melhores, as mais famosas, as mais talentosas. Eu simplesmente falei, pra mim, o meu foco era a Aline Franciele, que inclusive é o meu amor da minha vida, faço maquiagem com ela tudo até hoje, nunca nos deixamos. Eu cheguei no salão da Aline, atendi ele na frente da executiva, subi a escadinha, né, toda menininha, tinha nem 18 anos, eu acho, não, tinha 18, 17, 19. Aí eu subi, e daí ele não tava naquela hora, ela tava chegando. Eu tinha conversado só com ela.
eu queria fazer uma proposta de parceria, que eu ia pegar a faixa de mim e tal. E daí eu vi a Natasha Boiarski do salão. E a Natasha também, na hora, ela me acolheu super. E, nossa, você é muito linda, vai dar tudo certo. Pode vir fazer ensaio fotográfico aqui. E ele sabe, elas duas, tanto a Natasha quanto a Aline, elas me abraçaram, assim, de ponta cabeça. E eu não tinha nome, eu não era a mais linda do mundo pra elas disserem, não, vamos tocar o terror que vai dar certo. E nisso já marcaram pra fazer cabelo, pra eu retocar meu loiro, tinha mega hair na época, e a Aline já falou, vamos fazer maquiagem, vamos fazer isso. E nunca, assim, pensaram em cobrar, em retorno, em nada. Elas simplesmente me acolheram. E daí nisso já resultou, e, inclusive se você puxar semana passada no meu Instagram, eu estava com maquiagem da Aline e cabelo da Natasha. A gente nunca mais se largou assim, tanto pelo trabalho excelente que elas entregam, mas como a confiança, a reciprocidade que eu tive por elas terem confiado tanto em mim naquela época, a gente nunca mais se largou. Aí eu tive a Marta, a Zenaro, que inclusive comentou lá no post, essa daí eu não perco, não vi se ela tá aqui ainda, mas se ela tiver, beijo, Marta. Marta na época nem tatuadora era ainda. Ela, questão de sobrancelha, design e tudo mais, na hora, Jaile, Aninha, deixa eu ver quem mais que eu notei aqui. Marta, Aline, a Natasha, e daí disso, que eu fui, na época também, que foi até pouco tempo atrás, fiz umas permutas de parceria, a loja Cores e Brilhos. A loja Cores e Brilhos também me acolheu, assim, 100%, todos os vestidos de foto, vestidos de eventos, de desfiles. A loja Cores e Brilhos me acolheu, me apoiou. E a gente tem uma parceria até hoje. E daí, atualmente, eu vou fazer esse link também. Eu digo, não sou blogueira, não sou digital influencer, não sou nada, mas eu tenho... a Nath é maravilhosa mesmo. Eu tenho esse reconhecimento que as pessoas vêm até mim procurando parceria. Porque eles dizem que como eu cultivei seguidores durante a minha vida, não que sejam muitos, né? Eu tenho 6.000 e meio, mas eu tenho Instagram há uns 12 anos, assim. Se você correr meu feed lá pra baixo, você vai ver cada foto. Foto minha, assim, com 13, 14 anos, assim. E eu nunca paguei. Até eu e a Luana, que eu comentei aqui, a gente leva a nossa teoria que o Instagram é um álbum da vida. Então, tudo que tá ali fez parte da nossa vida. Não tem por que apagar. Claro, naquela época eu era mais feia, mais bonita, mais gorda. Eu deixo tudo, tudo. O meu Instagram é um álbum da minha vida. E nisso, o que eu tava falando? As pessoas que me procuram sobre o que eu posto, eles dizem que tem uma verdade dentro disso. Não que o serviço, o trabalho de quem leva como profissão digital influencer seja menos, de forma alguma. Mas por eu ser uma pessoa real e que posto o meu dia a dia, posto a forma que eu vivo, os salões que eu frequento, as festas que eu vou, eles colocam credibilidade no que eu posto. E isso que me apareceu algumas outras parcerias, assim. Não só pela permuta, só pelo interesse, mas porque eram pessoas já que eu já tinha esse vínculo. E que nisso me veio a Andressa Marques, que inclusive também já participou aqui, que já fazia meus cílios, sempre contratei o serviço dela. E hoje a gente tem uma parceria de divulgação. A Gislaine, biomédica, Gislaine Ferreira, também aconteceu bem naturalmente. Eu fui uma vez, postei, ela falou que deu um bom engajamento. Hoje nós temos parceria. A minha dona das minhas unhas, maravilhosa. A Chayane Moreira também. Aconteceu muito do nada, assim. E hoje a gente também tem um serviço de permuta. Deixa eu ver quem mais, não esqueci ninguém. A Aline Franciele também, continuamos às vezes com essa questão de permuta. Tem uma loja também que a gente tem um serviço, até não cheguei a fazer ainda, mas já faz um tempo que a gente tá fazendo publi, da Veste. Também a Aline Franciele, o nome dela, a loja Veste. E nisso foi levando, eu digo, eles vêm até mim procurando a minha publicidade, mas pela forma que eu levo o jeito que eu uso o Instagram, assim, de um jeito mais natural, de um jeito mais espontâneo. E de início foi tendo influencers têm na naturalidade, o pessoal vinha chamando por essa questão de você ser real, né? Sim, bem isso, por não ser aquela coisa só pela própria permuta, mas por eu já confiar no trabalho, por eu já expor, já fazia teoricamente de graça, né, a publicidade para elas, e a gente criou essa... é verdade. Me falaram que eu falei o nome errado aqui, a Chayane Moreira. Eu falei, Chayane de Moura, que é a dona das minhas unhas. Errei que eu tinha duas amigas Chayane, que eu só mudo o sobrenome. A Chayane de Moura é a minha manicure. Falamos da Andressa, ela já apareceu aqui mandando linda também. Meus filhos, até precisamos fazer uma manutençãozinha. E a questão, assim, daí tem toda essa questão, né, que a gente vai crescendo, você foi crescendo também, como você falou, pelo Instagram, rede social, a evolução.
Então, na época não existia a palavra influencer, mas existia aquela coisa de você ser vista e o pessoal querer vir pedir uma ajuda, é coisa do gênero. Então, Sim. você dá para dizer assim que você foi evoluindo, né, nesse ramo que hoje a gente se encontra aí. Uhum. Mas esse é um lado. E o direito, onde que entrou? Por que que você começou a fazer direito? Então, eu tenho duas irmãs mais velhas, a Jamília e a Jaine. E elas são advogadas. E lá na época que saindo da escola e tudo mais, não sabia muito o que eu queria da minha vida, né? E daí eu gostava bem dessa parte fitness e academia e tudo mais. E pensei em fazer educação física. E daí, só que eu era muito engraçado, a minha cabeça funcionava assim. Eu pensava, eu quero fazer o curso de educação física. Eu queria estar de leg e camiseta lá na quadra de educação física. Mas eu não me via trabalhando com isso. Diferente do direito, que eu não queria estar ali no curso de direito, que na época era chato ali, muito novinha, comecei a faculdade com 17 anos. Mas eu me vi com 20 e poucos anos advogando. Eu sempre tive essa questão de fala, de ser chata, de ter essa questão do poder de persuasão, de querer convencer, de querer conversar. E também sempre gostei muito de estudar, modéstia à parte, sempre fui inteligentinha. E nisso eu pensava, se eu quero ser advogado, eu quero fazer alguma coisa na área do direito, eu vou ter que fazer o curso, né? Então eu não posso fazer educação física, porque eu não me via trabalhando com personal, nada do tipo. Eu só queria por conhecimento mesmo. Até o povo da faculdade tirava sarro de mim, que eu fazia direito e eu pegava livro de fisiologia do exercício em biblioteca, assim, nos primeiros anos. Porque é uma coisa que hoje não aplico, infelizmente, estou acima do peso e tudo mais, mas era uma coisa que me dava já muito interesse. Tinha muito interesse. Tipo, vai me perguntar sobre um treino ali. Eu vou falar sobre divisão, sobre quadríceps, não sei o que. Eu tenho na teoria porque eu gosto, como hobby, assim, eu tinha na época. Mas aí que daí eu desisti. Desisti não, a vida foi levando a minha parte fitness. E eu me apliquei 100% no direito. Comecei a fazer estágio no Tribunal de Justiça, no fórum. E fiquei lá até me formar, e enfim. Então, voltando para como que eu escolhi. Devagando. Aí, pelas minhas irmãs, eu via que era um trabalho legal, um trabalho interessante. E queria, teoricamente, no futuro ser advogada ou atuar em alguma coisa do tipo. E daí eu comecei. Até a minha ideia era ir embora para Curitiba, que minhas irmãs são de lá. E daí eu tinha 17 anos ainda. E que eu faço no final do ano e terminei a escola super cedo. Aí eu falei, não, vou começar aqui em União e depois eu transfiro, né, lá pra Curitiba. Mas aí fiz amizade, gostei da faculdade, eu Uniguaçu, pessoal do bar, as baladas, daí fiz 18, daí criei muitas amizades, fiz minha carteira, ganhei meu carro. E daí o Nela Vitória me cativou. Eu pensava, por que eu vou me ferrar lá em Curitiba? Trânsito e tudo mais. Sendo que tem uma cidade que super me acolheu, fiz várias amizades e bem no fim nem cogitei mais em ir embora pra Curitiba. E fiquei. Eu morei lá em Curitiba há 7 anos, assim, mas nunca gostei de lá. Eu sempre levo aquela frase, né? Quem bebe água do Iguaçu sempre tá aqui no Iguaçu, né? Uhum. E eu adoro, adoro. Principalmente a cidade ser pequena, a gente conhece todo mundo. Você fala, fulano, sei, conheço, estudei junto, morei perto, sempre tem alguma ligação. E em Curitiba, minha mãe falava, que mãe é mãe, né? Ela dizia, Jair, em União, você vai, Jair. Gosta ou não gosta, as pessoas te conhecem. Você vai pra Curitiba fazer o quê? Tipo, você só mais um rostinho bonito lá no meio? Ele falou, cara, fique aqui. Minha mãe sempre me convenceu. Ela falou, tá na faculdade, tá conhecida daí logo, já foi a história do Miss. Ela falou, não tem por que você ir lá se ferrar numa cidade grande, porque aqui você tem tudo, tem teus pais, tem uma faculdade, tem teu carro, tem. Não tem por quê. E daí nisso fui ficando. E tô aí até hoje. Você pegou ali, da tua formação de faculdade ali, você pegou já, no finalzinho já quando você se formou, no próximo ano já entrou a pandemia, né? Você até comentou comigo que daí você engravidou também, né? Então, ali eu casei em 2018 e daí tive meu filho em 2019. Fui pra faculdade, barrigão, fiz meu TCC, fiz a primeira fase da OAB, eu tava grávida. Não, fiz a primeira fase da OAB, meu filho tinha uns 2 meses, passei na primeira fase. Aí minha formatura, minha turma é de 2019, mas a minha formatura foi em 2020, né? Foi em fevereiro ali. Foi acho que a última formatura, passou uma semana, fechou tudo. Foi assim, a última antes da pandemia, praticamente. E daí nisso, eu já tava com a minha segunda fase do OB, que eu tinha passado antes de me formar, ali já pra março, eu acho. Daí foi remarcado. Daí foi remarcado, foi remarcado. Foi remarcada 6 vezes a segunda fase da minha OB. Eu tinha desistido de estudar, falei, não, o dia que. E a gente achava que ia sair. Eu me preparava, chegava uma semana antes, lockdown. E foi.
Eu lembro que daí eu fiz a segunda fase, acho que em dezembro de 2020. E daí, nossa, passei super bem, graças a Deus. E daí fui conseguir pegar a minha carteirinha do OAB, tipo, em junho do outro ano. Porque daí não tinha juramento, daí começaram com juramento online, daí ficou uma fila de todos os aprovados que não conseguiram. Nossa, foi um rolo, assim, um rolo. E daí nisso, tive o Matheus, o meu filho, né? Ele tava com um aninho e pouco. Na minha formatura, o Matheus tinha 6 meses. Eu dancei a valsa com ele, ele era um toquinho. E daí logo veio o diagnóstico do autismo, né? Que a gente é colega da escola, dos pais atípicos, né? Exatamente. Meu filho Renato estuda junto com o seu filho lá. Isso, o Renato. Daí veio o diagnóstico do autismo do Matheus, aí também complicou um pouco mais a minha vida profissional, assim, não que eu tenha deixado de lado, mas eu preferi focar nele, assim. E daí continuei cuidando dele, daí toda vez que eu cogitava ir trabalhar para um escritório, trabalhar fora, me doía a questão que eu tinha que me doar por ele. Por terapias, deve saber, tipo, tem terapia 3 horas da tarde, tem terapia. Você não tem como eu trabalhar para alguém, nem que seja no escritório, cumprir um expediente, se eu preciso dessa liberdade de demanda. Às vezes, né, não tá ruim, tem uma crise, não tá legal. E eu preciso levar ele nas sessões, né? Aí nisso que me veio a ideia de abrir meu próprio escritório. Eu sempre quis, mas você leva. Eu já estava 2 anos, advogava teoricamente em home office, tinha uma pequena cartela de clientes ali, fazia dativo, né, pro Estado. E nisso fui tendo a ideia. Aí meu pai, que é um amor, aceita tudo que eu peço, que eu falo, falou, não, Jenny, vamos fazer esse escritório funcionar. E daí me ajudou, inclusive minha sala é no prédio da casa dele, meu pai tem sala comercial. Daí fui ali, comprando uma coisa ali, e fez um orçamento lá, no cartão, fui montando. E meu pai me ajudando no que ele podia, reformar a sala e tudo mais. Fechei com o arquiteto ali, questão dos móveis, e fui pagando com o que eu já recebia, até que vai fazer agora 3 meses que eu tô com o meu próprio espaço. E aonde se alguém quiser entrar em contato com você, vai estar aqui na descrição, né, também, mas aonde que é o escritório atualmente? Então, na Bilon, na Avenida Bilon, Souza Naves, aqui em São Cristóvão, naquele asfalto que vai pra ponte. Quase em frente a uma clínica. Você passa, você enxerga uma placa vermelha já, Eliana Machinique, advogada. É um ponto bem legal de achar ali, né? Sim, também faço atendimento remoto, caso precise, por videochamada, WhatsApp, mas eu gosto de ter meu espaço até para ter o contato, assim, para conhecerem meu espaço, que fofo. Hoje com a internet já ajuda bastante, né? Porque querendo ou não, digamos, se eu te contrato, você vai ter que ter uma questão frente a frente comigo, né? Só que antigamente você tinha que ter essas questões assim várias vezes, né? E hoje Sim. você até chegar naquele ponto, até você alinhar os papéis, até ver tudo, Eu vou no meu depois você... e termino no escritório, assinar procuração, assinar contrato, ter um contato mais aprofundado, assim, e até ter o olho no olho, assim. Exatamente. Aqui, ó, acompanhei todas as postagens da trajetória dessa sala maravilhosa, Do meu merecedora. escritório. Então tá aí. E outra coisa que eu ia perguntar sobre a questão do. Você até comentou, tal, porque fora do peso e tal. Isso é também questão dos olhos de quem vê e de quem não vê, mas a questão, eu sempre falo que é pessoal, né? Então, tipo, eu me vejo, eu não me vejo. Eu, logicamente, que falo que eu não vejo essa questão que você fala de peso, essas coisas. Continuar a mesma Jaile que eu rodei lá aquele Instagram lá de baixo para cima hoje, que é meu trabalho também, saber um pouquinho mais sobre as pessoas que eu estou entrevistando, né? Mas sobre a questão da autoestima, né? A beleza. Você sempre gostou, né, de divulgar a sua rotina. Isso chega a um ponto de virar influencer, né? Como você tem essa questão assim? O que você considera uma pessoa influenciadora? Então, como eu disse, não me considero influencer, não me considero nessa profissão, nessa jornada. Mas eu acho que a pessoa influenciadora seria uma pessoa que mostra, que demonstra como leva a vida de uma forma natural. As meninas falam aqui que eu sou muito autêntica. E realmente, eu falo que vê, às vezes eu mesma assisto meus stories, eu penso, gente, que loucura, né? Porque é eu divulgando festa da nossa equipe, da equipe Sem Limites. Daqui a pouco é eu consegui uma liminar na justiça. Daqui a pouco é o meu filho na terapia. Daqui a pouco é eu bebendo em casa. É uma loucura, mas é a minha realidade, entendeu? Não tenho que mostrar, de montar uma personagem, uma máscara de vou ser advogada perfeita, linda, sem defeitos, que não sai, que não bebe, que não tem uma vida social, ou a mãe atípica que vive em função do filho, ou, sabe? Eu acho que
que influenciar as pessoas a influenciar o que a gente é de verdade. E se eu, a minha lógica ali dos meus seguidores, assim, iniciou com a questão de autoestima, de beleza, de salão, de tudo mais. Né, dos mais... Deu pra cá, que antes eu era bem... meu piá. Mas foram seguidores que eu cultivei pelas fases que eu tive, assim. Então, digamos ali, quando eu tinha meus 16, 17 anos, era galera de escola e tudo mais. Aí logo, quando eu virei fitness, fotinha na academia e tudo mais, veio outros públicos. Aí logo casei, outros públicos. Inclusive, ao mesmo tempo que eu ganho, eu perco. Porque muita gente que me seguia pelo interesse de, às vezes, ver foto minha na academia, hoje não quer ver meu filho autista. Mas perdi uns e ganhei outros. E nisso foi, eu casei, daí engravidei. Daí, nossa, um monte de gente gestante me seguiu. Aí logo, suplementação, me seguiu. Aí, nossa, descobri que o meu filho é autista. Muita mãe atípica veio até mim. E nisso que eu falei, eu fui cultivandinho assim com a forma que eu, na fase que eu tava, e que daí hoje tenho essa bagunça que são os seguidores. Pessoas que me conhecem, pessoas que gostam do que eu posto, pessoas que me seguem pra ver meu filho, ou seguem pra ver meu trabalho, ou seguem pra me ver. E nisso que resultou nessa bagunça que é a Jair hoje, essa loucura. Paulo, assim, tem muita gente assim que, até pessoas que eu entrevistei, mas pessoas assim que aparecem muito na minha rede social, que dá vontade, assim, às vezes eu tenho até uma diabetes de tão doce que é, ou às vezes dá vontade de que dá até um ruim de ver, sabe? Porque você vê, hoje eu fui ver uma entrevista que eu tô fazendo agora, eu tô cobrindo eventos, então eu tô fazendo aquela social, aquela coletiva, que é aquela coisa. Já ele apareceu no evento, já ele vem aqui, umas 5 perguntinhas para fazer uma esquadinha ali, depois vamos para outras pessoas. E eu fui pegar assim, tipo, das pessoas que fazem isso, né? Tinha 2 meninas lá, tipo, oi, querida, como você tá? Então, tipo, eu sou mais poderosa que você. Você, sabe, parecia que as duas queriam se matar ali, sabe? Eu falei, não deu 30 segundos de vídeo, já parei. E tem muita gente que pensa que tem que ser assim, mas não, tem que ser o real, o que você está vivendo, o que você realmente é. Que talvez até esteja assistindo aqui, pessoas que me conhecem de verdade, eu digo, não quero me achar, mas todo mundo, assim, 99% das pessoas que me conheceram, assim, na minha casa, pessoas que vêm com os amigos, em festas, em encontros, na faculdade, era chegar e falar pra mim, meu Deus, eu achava que você era um nojo. Todo mundo. Porque, mano, no Instagram, toda ali, plástica, silicone, loira, toda produzida, tudo isso aqui. Achavam que eu era uma nojenta. Aí vai lá e conhece a Jair de verdade. Que bebe, dá risada, que dança, que faz fiasco, que fala merda, que 200% das pessoas falam que não imaginam a pessoa que eu sou, da pessoa que eu aparento ser. E daí eu falo, eu não tenho culpa que eu tenho cara de nojenta. Mas é a realidade. Não que eu acho que eu sou, né? Mas é muito natural. Sempre escuto isso de qualquer pessoa que me conhece. Às vezes eu vejo ela no salão, que eu tô lá na Natasha. É muito engraçado. Sempre eu numa cadeira, salão cheio, né? E eu começo a conversar, puxo assunto com alguém que nunca vi na vida. E blá, 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 blá. Daqui a pouco a Natasha ou a própria pessoa fala, você é a Jaile, né? Meu Deus, eu te vi no Instagram, eu achava que você era um entojo. E nós estamos aqui o dia inteiro conversando. De fazer uma amizade, de puxar assunto, e não por forçar uma simpatia, mas é porque eu sou assim. Eu sou tagarela, eu sou atacada. Então, qualquer coisa... Eu te conheci numa reunião de escola. Percebi. Deu pra ver o quanto que eu falo, né? Mas assim, de ter essa conexão com pessoas que eu não conheço, ou conheço de vista, e de logo vir o comentário. Nossa, achava que você era muito metida. E não é. E assim eu seguia a vida toda, sempre. Mas essa é a interação que eu gosto de fazer aqui no programa, porque tem pessoas que estão vendo agora, tem pessoas que vão ver depois no YouTube, depois vão ver no Spotify. É essa questão de ver, vamos ver aquela metida. E daí, tipo, só a questão de você estar conversando, tem um outro ponto de vista. Então, o ser humano, ele tem uma questão de visão, assim, tipo, de não sei o quê, mas, tipo, nunca parou, assim, tipo, pra julgar 2 milésimos de segundos pra julgar uma pessoa, né? Uma foto postada por um vídeo, por um status ali que automaticamente cria, e não digo que isso seja tão errado, porque todos nós somos assim, às vezes, de ver
Ou porque, nossa, chama atenção, uma foto talvez mais sensual, uma coisa mais assim, nossa, que nojo, olha o tipo. E não, quem vê, e principalmente por essa minha loucura que eu digo que é os meus posts, daí eu dou risada sozinha, de ver as distâncias dos extremos que é a minha vida, assim, eu não tenho um rumo para seguir de estratégia, de marketing ali com o meu próprio Instagram. É o que eu tô fazendo, nem posso fazer tudo, mas fui trabalhar o look do dia, consegui uma coisa ali, eu vou postar uma coisa assim, relacionada ao trabalho. Daqui a pouco eu tô em casa, quarta-feira, tomando um show com meu marido. Daqui a pouco eu tô, sabe? E é assim que eu levo. Eu não gosto de ter uma coisa muito taxativa, assim. E de todas essas versões aí da Jaile, né? A tal da equipe sem limites, som automotivo. Como que Então, funciona? Como que você entrou? Né? Tipo, que eu olho assim, pô, olha lá, advogada lá na equipe sem limites. automotivo, né? Então, o som automotivo foi o motivo que eu conheci o meu marido. Porque eu sempre fui meio atravessada, assim, de gostar de festa, de bagunça. Eu conheci ele na tabacaria, na praia. E daí ali começou a história de festa de chácara, né? Que sempre foi uma coisa à parte, assim, tirando balada, era festa de chácara. E eu sempre gostei de carro rebaixado. Hoje eu não gosto mais tanto, mas queria na época, meus 18 anos ali, né? E daí eu ganhei uma Montana do meu pai, de 18 anos. E eu queria, porque queria rebaixar meu carro, eu queria colocar uma rodona, porque eu. Cara. Aí eu tava lá na tabacaria e conheci o Luan, meu marido, Luan Brizola. E ele tinha a Saveiro do Brizola, que era uma Saveiro tocada de som. E nisso a gente começou a ir em festa junto, festa de chácara, encontro de som automotivo, e foi. E dessa Saveiro dele cresceu, a Saveiro dele virou um reboque, virou um palio, depois que ele vendeu a Saveiro, ele virou reboque, reboque do Brizola. E daí chamava pra tocar em evento, em aniversário, em chácara, em festa, enfim. E daí nesse meio que a gente conheceu os nossos, que eram os quatro reboques mais, que sempre estão mais nas festas, os maiorzinhos ali. Que a gente conheceu os donos dos outros quatro reboques, do Fabiano, do Jean e do Nagel que voltou. E daí a gente se reuniu aleatoriamente na minha casa no tempo da Copa no passado, porque a gente queria fazer uma equipe para ter os quatro maiores sons. E de nisso vem as meninas também, e já veio a história, a Suelen deve estar assistindo falando que eu era uma nojenta, que era uma metida, que eu ia no encontro de BMW. Veio aqui e a gente já se deu super bem, juntou assim, lacrou a família, as meninas, os meninos e tudo mais. E a gente criou a equipe. E hoje a gente tá grudado 5 dias por semana, pelo menos. Em festas, em encontros, em churrascos, nem que seja pra jogar stop, jogar truco. A gente tá sempre junto. São só casais. E a gente se juntou pra montar a equipe e fazer eventos. A gente fez uma festa, uma balada automotiva na M1. A gente fez outros eventos que terceirizaram o serviço dos reboques. E estamos aí pra incomodar um pouquinho. Pra quem gosta, né? Que não... É gostoso, né? Porque você sempre tem que ter aquele grupo seu, onde todo mundo gosta, para você dar uma escapada um pouquinho do que passa durante a semana e todas essas coisas, né? Não, e É muito legal. A forma que o nosso grupo Eu é, acredito. nossas reuniões, assim, é muito gostosa, sabe? E falo quando eu vejo aqueles posts, assim, de... Ai, saudade no tempo que os rolê eram tudo sentado tomando cerveja. Eu penso, o meu ainda é assim. Eu até posto direto, é todo mundo sentado, às vezes com violão, uma cerveja, um churrasquinho, e aí, pegar um truco, dar umas risadas, falar umas merdas, e é bem saudável, assim. E nesse final de semana teve encontro, né? Porque tô notando aí pela tua voz certeza que você estava meio tentando conversar no som, no volume do som do carro. E ontem teve encontro da equipe da Funifest também, que a gente acompanha. Inclusive, a Funifest foi a primeira festa que eu fui, que eu conheci meu marido ali, dali. Inclusive, semana que vem tem 7 anos do Funifest. Fazem 7 anos que eu vou nesses eventos. E ontem teve encontro da Funifest lá em Paula Freitas. E foi muito legal, o dia todo. Aquele dia maravilhoso, sol e os reboques torando. Mas vocês não vêm aqui tem uma chácara aqui, vindo para Cruz Machado, que eles fazem todo sábado, som com carro automotivo ali. Por aqui vocês não aparecem. Sei. A gente já foi pra tudo quanto é chácara, mas o problema é que as chácaras, elas se queimam com o passar do tempo. Bate polícia uma vez, um vizinho denuncia, e acabou que hoje em dia a gente só consegue tocar em encontro mesmo, porque encontro tem alvará, é uma coisa mais legalizada, assim. Eu não reclamo porque eu moro no interior, e daí só que eu moro em Porto Vitória, do outro lado do Rio, Cruz Machado.
Vitória, eu já Só que fui o muitas pessoal. vezes lá no Parque Linear. Sim, tem Incomoda, bastante né? aqui. Até quando dá um tempinho, eu sempre vou lá, assim, tipo, na parte da tarde, porque de noite eu não posso ficar muito tempo, porque daí eu me empolgo. Mas Mas é do lado aqui do direto. Machado, lá tem o pessoal que eles só tocam, acredito, é uma música só. Eles ficam Eu vou horas te escutando uma contar que não música. é só uma música. Eu tinha essa mesma percepção. Eu vou te contar que foi meu marido até hoje. Tinha, eu não vou citar nomes, mas tinha um rapaz que todos os dias da vida passava na frente da escola, com o carro dele fechado lá e ficava tum, 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 tum. E eu ficava com essa impressão que só tocavam a mesma música, e pra mim todo dia, por 2 anos da minha vida. Aquele piá só passava com a mesma música. Aí, passou os anos, entrei no mundo do som automotivo, eu tava dentro dessa veia do Luan, e daí, e como tava fechado, né, o som tava abafado na capota, eu falei, meu Deus, era essa música que aquele piá só tocava todo dia. Daí o Luan falou, não, é porque a voz fica fechada, e depende do lugar, você só escuta o grave. Então, talvez da tua Exato. casa, você só escuta o grave. E eu, meu Deus, eu me parti da risada. Eu falei, que burra, que eu achei que por tocou a mesma música. Eu falei, quando a música é remixada pra tocar em som automotivo, eles fazem, né? Eles mexem no ou só o grave que vai longe. E a voz fica mais baixa. Então era essa a minha impressão que eu tinha. Que sempre era a mesma música, mas não era. E daí ele me É, provou, na hora que a capota saiu a mas, voz. mas eu toquei muito em DJ de rave, né? Era quase meio parecido, mas era a questão que a gente colocava as caixas de som, tudo e tal. Mas eu não ficava muito no mesmo ritmo aqui. Eles ficam no mesmo Não, ritmo, é o dessa Mega. mesma batida, das É o 4 Mega. horas da tarde até as 11 da noite. É só no Mega. Só a mesma coisa, literalmente. Isso se não muda a música, muda a letra da música. Muda a Mas o letra da toque, música, né? Eu falo, cara, dá uma vontade de eu pegar o bote lá, atravessar o rio pra mim ir lá dá um curtir com eles, pendrive. porque, tipo. Não, porque eu só escuto, meu, que Uhum. nem você falou, eu só escuto grave, então pra mim é a mesma coisa, Sim. sabe? Mas eu sei que estar lá não é a mesma coisa, né? Quase que Mas não, né? é muito interessante essa questão de som, e tem aqueles negócios de medição de som. Eu fui numa medição de som que eu fiquei de cara, que o som não é ligado. Não, é só o brrr, só. É só o grave. Exatamente, É né? só pra mostrar Eu falei, nossa, forte. agora eu quero ver, o som vai tremer tudo, vai não sei o que, daqui a pouco. Não. E o cara vai com uma maquininha lá pra medir direto lá no carro, né? Bem Muito isso. show de bola. Mas também se botasse tudo, capaz de estourar as caixas de som, Ah, né? queima tudo. Mas aqui, voltando aqui na sua área de advogado, né? Qual é a área assim, que você trabalha, que você se encaixa? Você trabalha em vários temas? Como que é? Qual que é a área que você atua? Então, quando eu saí da faculdade, eu gostei muito, até na época de estudar para a prova da OAB e tudo mais, da parte de trabalhista. Nossa, virou o Uhum. amor da minha vida, a área trabalhista. Mas aí, pela demanda trabalhista não ser tão enfática assim, as pessoas têm um pouco de medo, um pouco de receio de processar patrão, enfim. E eu comecei, meus primeiros casos foram na arte de família. E nisso, assim, bateu o coração. De questão de pensão, de separação, de divórcio, guarda. E daí eu fui acolhendo as minhas mãezinhas, assim, que as mães estão se separando, querem um advogado. Automaticamente, me segue, me acompanha, sabe que eu sou mãe, sabe tudo mais, já vem pensando, pô, ela vai me ajudar. E nisso eu fui colhendo clientes da área da família. E não parei mais. Hoje em dia, 99% dos meus clientes é da área de família. Tanto na questão de divórcio, pensão, guarda, como na da questão de sucessões, que é o pós-morte ali, que é questão de inventário, enfim, que é ver os bens pós-falecimento. E daí eu fui me dando bem, fui gostando, fiz pós, fiz vários cursos. E hoje é o que eu só faço, assim. Amo mexer com inventário. Tem gente que me procura assim e fala, ai, que inventário demora 10 anos para sair. Eu, não comigo. E com, nossa, pouco tempo que eu resolvi inventários assim em 20, 30 dias. Que é uma coisa que você consegue, a atualização do direito não é mais aquele mesmo de 20 Sim. anos atrás. Inventários duravam uma vida. Existem, né, o inventário extrajudicial, que você consegue fazer de uma forma mais célere. A parte até da questão de família mesmo, familiarista, dos acordos. Tem coisas que você nem precisa ir para o judiciário em si, ou só abrir uma homologação. Essa semana, não, que hoje é segunda, semana passada, fiz 2 pensões por acordo. A gente foi ali, chegou num consenso, paga tanto, paga, tá bom para você, tá bom para você.
a gente assina e somando para o juiz homologar. Não precisa de todo aquele trâmite de contratar advogado para as duas partes, de perder tempo, de esperar despacho do juiz e tudo mais. E é tudo da forma extrajudicial, assim, que só precisa mesmo de um advogado representando, né, o casal, ou dois advogados mesmo, mas fazendo de tudo de um jeitinho mais célere. E é o que eu só faço agora. Muito. E essa questão do casamento em si, a pessoa não é casada, ela vai ter os mesmos direitos, que hoje é uma questão que muitas pessoas se perguntam, né? Mudou a lei de uma década para cá, como que é? Quem não é casado no civil tem todos os direitos plenos do casamento legalizado ali, com a divisão parcial de bens. Então, às vezes ali, tive uma relação de 4 anos, mas só morando junto ali. Comprei um carro junto com ele, ou dei 50 mil reais meu de entrada no terreno. A gente se separou. Tá no nome dele, perdi? Não, de forma alguma. A divisão de bens acontece igualzinha à questão do casamento civil. Daí só é o processo do reconhecimento e dissolução da união estável. O juiz reconhece aquela união estável, o tempo do início, o começo de fato e o término de fato, e reconhece e daí conclui. Daí na hora que termina, é divisão de bens igual. Então todo mundo que já teve uma relação conjugal que respeita os requisitos da união estável tem todo o direito da separação de bens, assim como quem é casado. É que tem muita gente que sai e fala, não, vou abandonar tudo e não tenho nada com com meu você. nome é meu, não tá no não. O que tá, inclusive dívidas. Hoje a gente divide bens e divide dívidas. Daí, por exemplo, o cara fez um empréstimo no nome da mulher. Então, tô devendo 30 mil reais. E tem um carro e tem um terreno, junta os bens, junta as dívidas e separa. E isso entra na divisão, que também pode ser feito caso não tenha filho menor de idade, pode ser feito de forma extrajudicial. Aí a gente só faz a minuta do acordo e o juiz homologa para deixar tudo garantido. Mas não precisa necessariamente do processo só se tiver filho menor. Daí precisa ter o aval do Ministério Público. Então fica a dica aí pro pessoal que tem. Eu conheço muitas mulheres que já vêm perguntar para mim, porque daí me abandonou e tô com a criança, né? Ainda com filho, né? Não, mas aí eu não tenho nada porque eu não sou casado, não sei o que, tá aí a Jaile aí, que pode auxiliar você. E a gente consegue fazer. Outra coisa. Não que eu tenha preferência, mas eu sou muito, obviamente, pró-mãe, né? Então, quando é questão de pensão, tudo mais, eu falo, gente, eu tenho filho, eu sei quanto custa uma criança. Não vou baixar a bola ali para pensãozinha de 250 reais, né? Então eu faço com muito amor, com muito sangue, assim, porque eu sei quanto o filho gasta, eu sei quanto uma mãe se ferra, desculpa a palavra, para criar o filho sozinha ali, ou que seja com uma guarda compartilhada, uma visita. Então eu sou sempre pró-mãe, assim, defendendo, ou no caso, um pai que também fosse lesado, obviamente, tem inclusive clientes homens, mas nessa questão de valorizar, eu nunca vou fazer, inclusive já neguei. Negar um pai ele pedindo uma revisional que quer baixar a pensão. Nunca. Isso não faz parte da minha índole, não aceito, porque eu sei o quanto custa um filho, eu sei quanto demanda, eu sei quanto é difícil, não só pela questão financeira, mas o empenho que uma mãe tem que ter diariamente, com cuidado, banho, escola, roupa. Então, se for para querer me pedir para baixar a pensão, esse eu nego, mas se for para conseguir uma pensãozinha boa ali, daí eu ajudo. Então fica aí a dica pro pessoal, porque conheço muita gente aí, e até eu vou dar o indicativo para procurar você aí, para quem está assistindo, que às vezes passa por alguma questão dessa e pensa assim, tipo, nossa, né? Podia ter feito alguma coisa. Sim. Tem prazo para isso? Não tem, né? Tipo, se passou 1, 2 anos. De pensão, de guarda, enfim, é o tempo que a mãe quiser. E até pessoas que têm, assim, um acordo de boca, que falam assim, mas o cara lá, o pai paga 300 pila por mês. É bom regularizar. Como eu falei, a gente faz um minuto de acordo e pede para o juiz homologar. Porque no momento que ele descumpra, é muito mais fácil abrir uma execução, a execução daquele acordo, do que começar todo o processo novamente para daí conseguir que o juiz dele, a pensão vai ser 400 reais no dia tal. Se você já tiver uma minuto de acordo certa e homologada, descumpriu, com 2, 3 dias já pede execução. Então, mesmo que seja uma questão amigável, é bom regularizar. De qualquer forma, assim como o divórcio. Se você, não, mas a gente tá de boa, vamos separar depois. Vamos homologar, que se existe a possibilidade de uma homologação do juiz, vai pelo lado certo. É melhor evitar um problema futuro
já tendo essa homologação, ele é um acordo simples. Passa em poucas horas ali, o pai assina, a mãe assina, tem todos os dissertadinho ali, os dias que o pai vai ficar, os dias que a mãe vai ficar, os gastos extras, enfim, e manda pro juiz, ele homologa em uma semana. Tanto a mãe já tem a garantia, mas o pai também tem a garantia. Em que conta vai ser pago, tudo certo, para daqui uns dias também não sair uma situação de prisão civil, dizendo que não pagou a pensão. Então é uma garantia tanto para o pai quanto para a mãe. Então é muito interessante ter essa confirmação, assim. Eu falo assim porque eu conheço muita gente que fala assim, a gente fechou lá, fechou a pensão e acabou. Não tem mais advogado, não tem mais nada. Aconteceu um caso com uma conhecida minha até. Só que ela não tem contato, o cara bloqueou, não tem mais contato, assim, não sabe mais o que acontece com o cara. E eu tinha conhecimento do cara. Ele tava pagando 300 e pouco por mês a pensão, tudo e tal, referente ao que ele ganhava ali, né? E isso já se tinha passado, assim, tipo, 4 anos. Mas eu sabia que ele saiu da empresa onde ele estava e foi para uma empresa melhor, conseguiu e eu sabia até o salário do cara, ele estava ganhando 5 mil por mês. Daí eu falei, dar uma regularizada, né? Tipo, você tem que ter. Vai ver se ele fez um empréstimo, se ele tem dinheiro, o que aconteceu, tudo e tal, porque não é válido você estar ainda recebendo só isso, né? Sim. Não, e normalmente é pelo salário não pelo mínimo, pelo salário que recebe, pelo salário líquido. Então, nossa, tem muitas mães que às vezes aceitam ali, que pelo salário mínimo hoje tá em R$ 396. Mas que aceitam, me dá 200 e pouco por mês. Não, vamos correr atrás. E não é pela mãe, é pela criança. Pela às vezes, criança, né? eu dou conta, eu sou banhozona e eu consigo. Claro que bom que você dá conta, mas o que vai entrar mais, às vezes é um conforto diferente, é um passeio, é um mercado mais bem feito, uma bobeirinha que a criança queira comer, um tênis mais confortável. Então, o que vai entrar é o mínimo que um pai vai pagar pela necessidade da criança, porque R$ 300 paga momento e 2 por causa de fralda, né? Então imagine toda a necessidade que a criança tem. Então eu indico muito que vá atrás e que procure mesmo pelos direitos que as criancinhas precisam e gastam muito. Eu sou mãe e sei bem. Sobre essa questão do que você falou até do inventário, né? Que é um tabu e um medo aí para muita gente. Daí tem que ver o inventário, porque daí é caro, porque não sei o quê. Daí, ele deixou lá 2 facas, uma galinha, um não sei o quê. Nem vamos abrir, você foge do inventário. Essa questão, o que você falou, é rápido. Ele é rápido. Existe essa lenda do inventário de 1000 anos? O inventário, se tiver filho menor de idade ou testamento, ele precisa obrigatoriamente ser judicial. Então, realmente, por ser um processo que às vezes tem muitas partes, muitos herdeiros, muitos réus ali, no caso, na situação, ele é uma coisinha mais demoradinha ali. Vamos jogar uns 2 anos no mínimo. Mas, sem ver, uns 90% dos casos que estão no judicial não precisariam estar lá. Porque é aquela coisa, aquele costume. Ou o advogado que quer talvez ganhar mais, prefere manter no judicial. E no extrajudicial é muito mais simples, é muito mais sério. Claro, tem essa limitação do filho menor ou do testamento. Então, se tiver um levantamento dos bens e todas as partes estiverem em acordo também, essa é uma das peculiaridades. Se as partes estiverem em acordo, faz ali, igual faz a pensão. Então, digamos, esse irmão vai ficar com esse terreno, esse irmão vai ficar com esse carro, e esse irmão vai ficar com o dinheiro em conta. Se os 3 entrarem em acordo, é levar no cartório e sem bobeira. 1 semana, 2. O inventário saiu. Já sai ofício pro banco, já tá tudo esclarecido, assim, sabe? Então, claro, quando tem muitos bens, às vezes deixa muitas dívidas, mas é necessário entrar no judicial. Mas se as coisas estão todas desenroladas, todas desembaraçadas, e tem um consenso entre os herdeiros, é muito mais simples. Tem essa possibilidade. Não é sempre que dá, mas quando dá, é a melhor opção, assim. Mas hoje em dia, aí numa cidade que nem a nossa, aí acontece muito das pessoas idosas que já não tem a criança pequena. Normalmente, quando é um falecimento natural, os filhos já têm 30 e poucos anos. E também, às vezes, a pessoa pensa, não vale a pena, porque é só uma moto ou é só um carro. Mas
pouco que você vai gastar ali na porcentagem dos honorários é para desembaraçar esse bem, vale muito mais a pena do que você ficar com o carro irregular. Você tá em um carrinho de 15 mil, mas é melhor estar com o documento dele certo, que você possa vender, que você possa usar, que não seja pego numa blitz, do que deixar a coisa ali, né, sem uso, porque ela tá no nome da pessoa falecida. Então tem como desenvolver. Acha um dinheiro do INSS, acha vai que a pessoa ganhou na Mega Sena e não contou para ninguém. Direto a gente pede levantamento, é barato, tanto para as instituições bancárias quanto para a INSS, aparece lá. Uma poupancinha de 2 mil, fundo de garantia, às vezes a pessoa, quando faleceu, era concursado, mas foi CLT lá no começo da vida. Ficou um residual de INSS. A primeira coisa que eu faço, até engraçado que você comentou, não lembrava disso. A primeira coisa que eu faço quando eu pego, algum caso, se na procuração ali o contrato de inventário, eu já pego a procuração para o INSS. E sempre tem dinheiro. Sempre tem. Às vezes é 500 pelo, mas já ajuda a pagar os honorários do advogado, já ajuda a pagar alguma taxa, algum custo, né? Que tem os próprios custos do processo, mas sempre tem dinheiro perdido. E é o inventário que descobre isso, então é bem interessante ir atrás do que pensar, não deixou nada, deixou pouca coisa. Então é bem legal, sempre acha Então, um perdido. Então, para o pessoal não ficar com medo, não fuja do tal de inventário. Vá lá, se informe, converse bem e sempre vai ter. E ele é sobre o valor do montante. Então, se é pouca coisa, não vai para gastar muito. Claro, tem inventário, se for um inventário lá de 1 milhão, os honorários ali, 5, 10% do valor, fica uma coisa razoável. Mas você precisa pagar esse advogado para o teu bem de 1 milhão estar desembaraçado. Então, é mais fácil. Vale a pena pagar 10 mil para o advogado e ter sobrar 990. Então, é o ônus da nossa profissão, né? Exatamente. E fica essa questão aí, porque por mais que seja assim, tipo, é pouco que não é pouco, mas digamos um carro e um terreno. Nossa. E não sei o que. Os honorários do advogado ali, o cara nem mexe no bolso. Já para começar em si. E daí, tipo, não vai fazer para quê? Quem vai ficar com isso? Vai dar pro governo? Bem isso. E daí não consegue vender, não consegue financiar, não consegue. Fica um bem travado. Exatamente. E agora, voltando ali, você fala muito da tuas parcerias, tudo, né? Eu vi que você postou sobre as pessoas que te consideram, né? E valorizam muito o seu trabalho. Essas pessoas também são, além de ser essas pessoas sociais com o teu convívio, são seus clientes também. Como que é essa relação? Então, eu achei, o dia que eu vi aquela frase, eu pensei, não, eu preciso postar. Porque por coincidência, a semana passada, as 4 coisas que eu tinha que fazer, inclusive, não, 5, uma eu não anotei ali, porque eu tô em dívida com a minha cliente, que era a minha personal, a Lisandra. As 4 coisas que eu anotei na minha agenda eram de 4 pessoas que eu uso do trabalho delas. E daí, na hora, eu falei, gente, que reconhecimento, que bonito dessa parte, assim, da frase que falava que é mais fácil clientes virarem amigos do que amigos virarem clientes. E comigo, não. Comigo, assim, por incrível que pareça, assim, o primeiro inventário que eu fiz foi da minha amiga da Mariana, que foi a menina que jogou bola comigo na escola. Já fiz divórcio de amigo, já fiz pensão, já fiz... E daí, essas 4 ali era a Andressa, a Maros, da questão contratual, que ela quer pro estúdio dela. A Natasha também cuida dos contratos, das parcerias dela. Quem mais que era? A Adriana, da decoração. A Adriana Decorações, que eu sempre, desde do meu primeiro aniversário, sempre minhas decorações de festa eu peguei com a Adri. E no dia que ela precisou, era uma questão contratual também, foi atrás de mim. Agora, de novo, foi atrás de mim. Mas é por esse reconhecimento de que eu contratei o serviço delas porque eu admirava, porque eu gostava. Eu tive esse retorno, assim, novamente. E é muito bonito esse reconhecimento. Claro, não só por troca de favor, mas que também reconhecem o bom trabalho que eu entrego. É muito legal esse network, né, que a gente tem, né? Então ele sempre funciona. Tem muita gente assim que eu vejo que às vezes não tem aquelas pessoas também que você ajuda e vira a cara e some também. Sempre tem, né? E também é muito legal dessa questão do advogado dativo, assim, até do pro bono, que é o que a gente faz sem cobrar, que a gente faz uma vez, o dativo é o que o Estado paga, né? E depois ele volta querendo te contratar particular pelo bom trabalho que a gente entregou. Assim, nossa, essa semana
passado até. Um menino que era dedativo, que eu tinha feito dele, e daí ele precisou por outro motivo, ele já veio. Eu, doutor, precisava do teu serviço. Eu falei, ó, agora vai ter que ser particular, porque já acabou, né, a minha prestação de serviço que o Estado me pagou. Dele, não, te pago, certeza, só preciso de você. E então é esse reconhecimento por ter um bom trabalho. Então tá aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa amiga Jaile, né? Tá aí na descrição. E eu sempre deixo um espacinho aqui, né, no finalmente do nosso programa, para você deixar uma mensagem qualquer que você queira, se for de agradecimento, uma mensagem, o que você quiser deixar aqui agora, o espaço é seu. Eu queria agradecer a todo mundo que entrou aqui. Nossa, vi vários rostinhos conhecidos. Meu marido tá me assistindo, o povo da nossa equipe aqui. Eu vi o Sueli, o Fabiano, a Chayane, as duas. Até eu vou pedir desculpa, que eu tenho duas Chayanes. E uma é a de Moura e outra é Moreira. Então, o sobrenome das coisinhas parecidas. E a minha manicure é a de Moura. E na hora eu falei de Moura. Ah, tô nervosa. Daí já apareceu aqui, elas. Já errou o sobrenome. A manicure é Estúdio Chayane de Moura. Maravilhosa, dona dos meus alongamentos. Teve várias pessoas aqui que entrou que eu não vou conseguir lembrar dos nomes. A Luana, minha parceira de coração. As meninas que comentaram aqui, a Fran, todo mundo, as minhas parceiras de vida também, da Natasha, a Aline, a Gigi e todas elas, a Marta. Um beijão pra todo mundo que sempre acreditou em mim. Não sei o que exatamente elas querem, o que elas gostaram em mim, mas eu acho que agradei do meu jeitinho Jaile, louca de ser. E vou levando, falei, tendo essa minha metamorfose de várias versões, vários gostos, vários tipos. Às vezes mais formal, mais advogada, às vezes mais louca do som automotivo, às vezes mais fitness, às vezes mais bêbada. E assim vai. Mas nenhum deixando influenciar de forma negativa na outra. Às vezes eu até eu penso, nossa, posso estar mostrando uma imagem um pouco errada, assim. Mas o que eu gosto, meu estilo de vida. Cerveja que eu tomo no final de semana não influencia na profissional que eu sou. Faço com excelência, faço da melhor forma possível. E não quero mentir que eu não gosto de uma festa, que eu não gosto de uma bagunça, de uma festa de reboque de som, para eu dizer que eu sou uma advogada exemplar. Isso não interfere, sempre fui uma ótima aluna da faculdade, fiz minha OAB com excelência, hoje entrego trabalhos muito bons, consigo coisas que, modéstia à parte, não são tão fáceis, liminares, enfim. Então, isso é a Jaile profissional. Mas não deixa de ser a Jaile vaidosa, que vive no salão, que adora postar look do dia, que coleciona sapatos e que vai em festa de som automotivo. Eu acho que cada lugar tem a sua prioridade, tem a sua força de tempo, de disposição, mas que não interfere no resultado de nenhum deles. Uma coisa não interfere a outra, né? Então, tipo, a gente, uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente quer se divertir, a gente quer viver, a gente também tem seus momentos de tristeza, a gente chora, a gente não é só aquela tela no celular, a gente tem sentimentos e também. Eu sou bem real, assim, eu posto direto, assim, quando eu tô trabalhando lá, 8 horas da noite. Eu vou postar que, tipo, tô passando perrengue lá, eu ainda coloco, quem vai pagar minha hora extra, será? Ah, sou eu mesmo. de realidade, assim, de ressaca, de estar mal, de momentos com meu filho. Até hoje não consegui aprofundar muito nas questões do Matheus, assim, mas de perrengues com ele, de bagunças que ele faz, dos momentos de dificuldade, de crises, de terapias, de dores, assim, né, que eu passei, que passo com a maternidade atípica também, as felicidades, as milhares de momentos incríveis que ele me proporciona. Então, nisso que foi acumulando as milhares de versões de Jaileana por aí. E não vou mentir, então somos dois, porque é exatamente isso. Do passado bom e do ruim que a gente passa aí entre você a maternidade e eu com a paternidade, a gente tem que ter um pouquinho do nosso tempo para a gente poder dar aquela resetada pesado, e né? bem mais forte também, porque eles precisam da gente, né? Sim. É pesado, eu vejo, assim, claro, tem um apoio grande, a minha mãe é meu braço direito, assim, pra gente poder sair. Inclusive, hoje tô aqui na tranquilidade de fazendo a live, meu filho tá em Balneário com a minha mãe.
Eles foram no final Eu de vi semana. as histórias, bem faceira lá. Nossa, ele tá, deve ver direto. É uma foto, uma coisa aqui e um repost da minha mãe lá em Balneário. Ele foi para Balneário com a minha mãe, agora aproveitar o calorzinho que tá fazendo e foi passear, assim. Então, claro, ela, raros finais de semana, assim, um sábado, uma coisa assim pra gente ir pra uma festa, mas ele é 100% eu, né? Vai levar pra escola, voltar da escola, ir no médico, e isso, e terapia. E daí, por isso que a gente optou até por ter um espaço em casa, a gente fazer nossas bagunças, assim, com a equipe ali e tudo mais. Porque ele fica junto. Dá até pra ver, tenho vídeos postados até no Insta da própria da equipe do Sem Limites. A gente fazendo um bailão ali com violão e tudo mais, e o Matheus tá no colo. E ele é dado, meu Deus, ele. E os meninos comentam ali. O Jean, o Fabiano, eles sempre falavam, meu Deus, quando a gente começou a vir aqui em casa, o Matheus era um bichinho do mato, assim. Ele não se entrosava, sempre medroso. Sabe, autista é complicadinho de lidar, assim. E agora, meu Deus do céu, ele dorme no colo do Elton, no colo do Fabiano. Sim, um amor, um grude, um grude, um grude. Então, nossos próprios amigos, assim, amam o Matheus de um jeito que é muito gostoso ter amigos que acolhem, que aceitam, que respeitam. Às vezes, quando ele não tá muito bem, a gente abaixa o volume, pega no colo, faz dormir. Só traz, deixa ele dormindo aqui, tô em casa. Se ele acordar, ele tá aqui comigo. Então, é uma coisa muito mais prazerosa de fazer do que ter que ficar saindo pra festa e tudo mais. Então, raras as vezes que a gente vai, às vezes no Clube da M1, vai em lugar assim, e encontro onde a gente leva ele junto, e ele adora, adora, adora. Ontem ele não foi porque, né, ele tá viajando. Então, a gente sempre tenta em lugares que nosso filho é bem-vindo e que não vai também fazer mal pra ele, mas ele não tem problema com som, assim. Eles não falam, nossa, levar um autista no encontro. Nunca. Ele ama. Mas Ele não tem sensibilidade. eu trabalho como técnico de som, aqueles piás são gigantes. O Renato, ele fica ali do lado das caixas, E adora. ali, não quer ir pra frente. Adora, ele foi criado, a gente trocou fralda dele em cima das caixas de grave, né? Então, Bem, eu falei, se fosse pra ele ter sensibilidade auditiva, ele não ia ter. Porque eu tenho fotinho dele, tipo, no andador, assim, com 8 meses, na frente do som do Luan. Bem assim. Tipo, Luan, né? não teve opção. Ele teve que gostar. Aí, falando no Lu, ele mandou aqui, essa mulher é incrível, meu orgulho, é o maridão mandando mensagem. Beijo, amor. A minha... Então, tá aí, pra quem quiser, né, conhecer os trabalhos aí, fechar também parceria, né? Não vamos tirar essa palavra influencer, já que é a palavra agora também, né? É um projeto, influencer. Um dia eu posso ser profissionalmente, mas por enquanto eu só faço mesmo parcerias de quem quer que eu leve do meu jeitinho ali, com os meus posts. Também eu não consigo ter um compromisso, assim. Eu não conseguiria fechar uma parceria de, são 3 posts semanais, tem que vir aqui tirar foto. Não dá. Eu já levo tudo minhas coisas meio... Esse meu jeito de querer fazer tudo uma vez só, eu já trazo... Ó, a Aline, essa foi a primeira que me valorizou e que me olhou e falou, vamos tocar o terror. E 90% do meu feed é foto maquiagem dela. A Aline e a Natasha foram as primeiras que me apoiaram. Então eu digo, eu não tenho uma forma de uma rotina, uma coisa que eu me comprometesse. Então eu prefiro não ter essa responsabilidade. E, nossa, eu fechei uma parceria com aquela loja, fechei uma parceria com aquela... Do que deixar do meu jeitinho natural. Às vezes eu vejo o meu feed ali, tanto da Aline e da Natasha. Eu faço mais publicidade para elas, mesmo sem ter esse retorno financeiro ou, enfim, de permuta, do que se fosse para alguém que tivesse contratado, assim. Porque é os lugares que eu admiro, os lugares que eu gosto e que eu frequento e confio no trabalho. Então eu levo a minha publicidade, influencer, dessa forma, assim, um jeitinho mais verdadeiro, mais único meu e do jeito que eu faço. Então tá aí, eu agora queria te parabenizar também, né, pelo teu trabalho, pela tua vivência, pela mãe que você é. Eu sei que não é fácil nessa questão aí do autismo, né? Mas é uma coisa assim que também a gente tem que aprender que vai somando junto na sua vida, na vida dele, como acontece aqui em casa. E também falar aí para o pessoal que quiser entrar em contato, entre em contato com a Jaile aí, o pessoal que escutou as histórias aí, que quer saber sobre a parte, não fui casado, negócio de pensão aumentou, o inventário, não sei o quê. Entre em contato com nossa amiga Jaile aí, que eu vou te falar, eu quando conversei com ela a primeira vez, é exatamente isso. Eu ainda bem que te conheci já de frente a frente, para mim saber
quem você é. Tem essas questões. E eu, quantos lugares que vou, falo assim, lá foi omitido. Fui fazer um negócio lá em Camboriú, lá que eu fui fazer uma cobertura de evento lá, me lascando, indo dormir 2 horas da tarde, acordando 6 horas da manhã, e tirei uma foto lá comendo McDonald's, lá os caras falaram assim, olha lá o rico. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Tipo, é muita coisa que as pessoas não veem, né? Não, falar uma festa aqui no final de semana. A gente fez ali uma costela e um chopp. Pensando, nossa, estão rasgando. Gente, se for ver, a gente tá em 15 pessoas. Se for dividir ali, é menos do que pedir um delivery. Dá R$ 40 por pessoa, pro casal. Então, pô, vão querer vir julgar que, ai, tá rasgando, tá metida, a gente tá riquinha. Tipo, não, é só o jeito que a gente escolheu gastar. E passar nosso... Fica a dica aí, pessoal. Chame aí 15, 20 pessoas aí, compre uma costela que você vai pagar menos que uma marmita. Exatamente. E é o que a gente faz quase toda semana. Mas então tá aí, fico agradecido pelo seu tempo também, muito obrigado por participar. Quem quiser ver também, que pegou às vezes pela metade, que agora eu não vou, vai estar aqui no Instagram também, a entrevista completa, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, vai sair os nossos cortes aí durante a semana também. E muito obrigado e tenha uma boa semana e conte comigo. E quando estiver montando o estúdio, ontem eu conversei com você sobre o estúdio também, né? Sim. Ontem eu comecei a mexer e já tô com uma salinha e vou começar a fazer um trabalho sem parceria. Vai ser um trabalho sem parceria, vai ser assim, tipo, eu vou fazer por mim mesmo e vamos fazer acontecer. E daí espero você vir aqui para nós tomar um chopp aí durante a entrevista. Opa, adoro! Eu falo as dos recortes, falei, os meus recortes vai ser assim, o mais destoado que você já deve ter tido, né? Eu falei, a gente foi de maternidade atípica, a som automotivo, a advocacia, a futebol e skate, a estética, beleza, saúde, parceria. E eu falei, um podcast aqui, uma entrevista do dia, a gente zerou 10 assuntos, assim, né? Já dá uns 20 cortes, mais ou menos, pra gente fazer aqui. Pelo menos. Então, mas essa é a realidade da Jair. Se você deixar, ficaria mais 10 horas aqui conversando e falando do que eu já vivi, do que eu já passei, do jeito que eu... A Bárbara, nossa parceira também de festa, de som automotivo. Ele gosta de um barulho. De tudo que eu já passei, que eu já vivi. Falo dos meus 24... Nossa, vou fazer 26, ó. 25 anos de vida. Tem bastante história pra contar, bastante... Nossa, toda cagada que já fiz, vida antigamente, solteiro, casado também, muita bagunça, muita festa, mas nunca deixando as responsabilidades de lado, meu filho de forma alguma, o meu trabalho, meus prazos, meus clientes. Então, é assim que a gente vai feliz, né? Que se for focar só em uma coisa, a outra sempre vai ficar desfalcada. Então, cuidando de tudo um pouquinho ali, dá certo. E um abraço também para vocês que estão assistindo aí, os amigos, clientes, as pessoas que vêm pelo meu canal, as pessoas que estão vindo aí por causa da Jaile. Um abraço aí para vocês, para quem não segue, né? Entre vice-versa aí, siga um e o outro aí. E sempre tem conteúdo. Eu posso ter certeza que a Jaile sempre tem conteúdo, o nosso canal tem sempre conteúdo e vice-versa. Os meus stories aleatórios. Tem dias que eu não posto nada, mas tem dia que, ó, carrega a barrinha lá em cima. E quando eu não posso, as pessoas vêm perguntar. Direto eu posto, às vezes, a foto só do computador, ou alguma coisa que eu tô fazendo. Vem ela, e o look do dia? Qual que é a sapato que está hoje? Que cor que é? Até o dia que eu postei aqui a minha sapateira, deixa eu até dar uma... Mas não vai aparecer muito bem. Um pouco dos meus milhares de sapatos. A quantia de compartilhamento, de encaminhamento que deu. Falei, certeza, falando, nossa, metida, tá se achando com o sapato dela. E não, foi só uma bobeira que eu fiz assim. Falei, qual que eu vou hoje é você. Tipo, sorteei um sapato. E é uma coisa também que cria esse meu engajamento, que as pessoas interessam pra saber qual, que marca, que tamanho, que eu comprei, quanto eu paguei. E é dos meus looks de advogada. E é um hobby que você pega e não tem, né? A mesma coisa do que chegar na casa, sei lá, você pega aqui livro, revista aqui. Tem coisa que às vezes é mais caro que um sapato, mas é o hobby. Sim. Entendeu? Gosta. Mas então tá, eu vou deixar você então continuar aí com a sua semana. Uma boa semana para você, muito obrigado mesmo. Boa semana também, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um beijão para todo mundo que assistiu, que conhece minha história ou que se aprofundou um pouco mais agora na nossa conversa.
Foi bem legal, bem interessante. Se encontramos aí pelas curvas da vida. Da aí. vida da escola dos nossos filhos. Falar, mas a reunião aquele dia de paz durou mais que o nosso podcast aqui, né? Ninguém calava a boca. Eu disse que você foi embora antes, porque daí minha esposa ficou conversando, daí ela ficou mais umas 2 horas ainda também. Meu Deus, né? Eu fui lá, eu me interrompi ali na caixilha e falei, não, eu tenho que, já eram 9 horas, a gente tava. Eu falei pra ela, próxima vez eu vou sozinho agora. Chega. Então beleza, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.